assim. Abra sua Bíblia, por favor, na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Deus tem feito esta palavra, utilizando aqui o que foi cantado, Deus tem feito esta palavra queimar no meu coração e tem me dado a direção para que nesta noite eu compartilhe alguns princípios espirituais com base no texto que nós iremos ler. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Quando você encontrar esta carta, aliás, esta importante carta, localize por favor o capítulo de número 5. Alguém aqui ainda tem forças para dar glória a Deus? Você tem pelo menos um motivo para dizer aleluia. Quando você encontrar a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, identifique aí, por favor, o versículo 23, porque nós iremos ler este verso e encerraremos a leitura no verso de número 24. Os irmãos e as irmãs que encontraram a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versos 23 e 24, por favor se manifestem dizendo graças a Deus. Graças a Deus. A palavra do Senhor nos diz assim: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. E só os que podem digam amém. Amém. Muito obrigado, podeis tomar assento, e que Deus, por graça, mais uma vez abençoe a exposição de sua palavra. Nós estamos diante de um texto que nos é relativamente conhecido. Eu digo relativamente conhecido primeiro porque é possível que esse texto não seja totalmente conhecido no sentido do que está escrito nele. Por exemplo, é possível que alguém o conheça parcialmente, em especial a última parte que lemos, em que Paulo afirma que o Senhor é fiel e Ele é quem chama e Ele é também quem cumpre o seu propósito. De maneira que, além disso, eu acredito também que boa parte, se não todos que aqui estão, boa parte dos que aqui estão, de alguma forma já deve ter tido algum contato com esse texto que nós acabamos de ler. No entanto, se nós queremos, de verdade, pelo menos tentar entender esse texto corretamente, e ao entendê-lo corretamente, então buscarmos, com a ajuda de Deus, é claro, extrair algumas lições espirituais, práticas e atuais para a nossa vida no dia a dia, é preciso que nós consideremos algumas verdades a respeito não somente do texto lido, como também de toda esta carta. Na verdade, é preciso também que, ainda que de forma rápida, consideremos que Paulo, ele escreve esta carta aos irmãos que estavam na grande e importante cidade de Tessalônica. Na verdade, esta igreja, ela foi plantada, ela foi estabelecida pelo próprio apóstolo Paulo.
e nós podemos acompanhar a história da origem desta igreja a partir do que está em Atos capítulo 17. Paulo, ele chega na cidade de Tessalônica e, como de costume, onde tinha sinagogas nas cidades por onde ele passava, Paulo então pregava nas sinagogas. Paulo então em Tessalônica, por 3 sábados seguidos, ele pregou o evangelho na sinagoga daquela cidade. O texto nos informa que, em resultado à pregação do apóstolo Paulo, um número expressivo de pessoas se converteu ao evangelho. Esse número foi tão expressivo que Paulo, ele enfrentou, em resultado a isto, uma grande e intensa perseguição. Essa perseguição, ela foi tão aguda que Paulo se viu forçado, obrigado a deixar a cidade de Tessalônica. Paulo então deixa esses irmãos novos convertidos ali e segue para a cidade de Bereia. Em Bereia, Paulo continua pregando o evangelho e, mais uma vez, em resultado à sua pregação, um número considerável de pessoas se converte também ao evangelho. Mais uma vez, por isso, Paulo enfrenta uma outra perseguição, tão forte como a outra que o obrigou a deixar a cidade de Bereia. É quando então Paulo se dirige à grande cidade de Atenas. Quando Paulo está em Atenas, Paulo está preocupado com o desenvolvimento espiritual daqueles irmãos novos convertidos que ele havia deixado em Tessalônica. É quando então Paulo, movido por esta preocupação, ele manda chamar o seu filho na fé, o jovem obreiro Timóteo, que, ao chegar ao apóstolo Paulo, este então deu a Timóteo uma missão com pelo menos 2 partes. A primeira, ele deveria ir até Tessalônica para cuidar daqueles irmãos por um tempo. E, em segundo lugar, para também colher algumas informações a respeito do desenvolvimento espiritual daqueles irmãos. É quando então Timóteo se dirige para Tessalônica. Ao chegar ali, começa a trabalhar com aqueles irmãos e, depois de um tempo, então, Timóteo envia estas informações que Paulo tanto desejava recebê-las. Quando então estas informações chegam ao apóstolo Paulo, elas o deixam extremamente animado, porque, embora a igreja em Tessalônica fosse uma igreja composta de novos convertidos, no entanto, primeiro, aquela igreja permanecia crescendo. Segundo, ela permanecia generosa. Terceiro, ela permanecia firme na fé. E, em quarto lugar, ela permanecia crendo nas doutrinas que Paulo os havia ensinado. Quando Paulo recebe estas informações, como uma espécie de pai que está feliz e animado com o desenvolvimento e o crescimento dos seus filhos, Paulo então, em resposta, em reação a isso, ele escreve esta carta, que nós lemos parte dela. É importante então, para você que está atento aqui, considerar que esta carta é esta reação de Paulo, é esta resposta de Paulo ao desenvolvimento e ao crescimento espiritual desses irmãos. Então, com base nisso, quando Paulo escreve esta carta, ele tem alguns objetivos muito claros, jovens, em sua mente. Por exemplo, quando Paulo escreve essa carta, ele a escreve para elogiar esses irmãos. Em segundo lugar, para fortalecer ainda mais
lugar, Paulo também escreve esta carta para preparar estes irmãos para futuras batalhas. E em quarto lugar, Paulo também escreve esta carta para ensinar a estes irmãos novos na fé a respeito do comportamento que um cristão deve ter no seu ambiente de trabalho. Aqui eu considero indispensável abrir um parêntese para rapidamente tentar lhes mostrar o que Paulo tem em mente quando ele ensina a esses irmãos a respeito do comportamento de um cristão no seu ambiente de trabalho. Na verdade, quando Paulo fala sobre isso nesta carta, ele não tem em mente apenas o aspecto moral. É verdade que Paulo também, ao falar de comportamento no ambiente de trabalho, Paulo está falando também sobre comportamento moral. Mas não somente isso. Ao falar sobre isso, Paulo também tem em mente que o cristão, ele precisa entender que para ele o culto não acontece apenas quando estamos reunidos com irmãos de fé para cantarmos. Não, o que Paulo está ensinando aqui é que também no ambiente de trabalho, na execução da sua profissão, o cristão tem que executar isso como uma forma de culto ao Senhor. Lembra quando Paulo, em outra ocasião, ele disse: quer comamos, quer bebamos, façamos tudo para a glória de Deus. O que Paulo tem em mente é que culto para o verdadeiro cristão, ele nunca acaba, porque para o crente, ou para Paulo, a vida do crente deve ser o próprio culto a Deus. Paulo então está ensinando a estes novos irmãos a respeito deste assunto. Não perca isso aqui. Paulo continua, e ao continuar, ele mesmo à distância, e mesmo levando em consideração que esses irmãos eram novos na fé, no entanto, Paulo, mesmo à distância, eu repito, ele trata a respeito do complexo e delicado assunto sobre escatologia. E quando Paulo está encerrando esta carta, isto é, no capítulo 5, Paulo, ele vai fazer uma espécie de resumo, e dentre vários assuntos centrais à fé cristã, Paulo ele fala no capítulo 5, por exemplo, sobre a importância da gratidão, em sermos gratos em qualquer situação. Paulo também fala sobre a necessidade de orarmos sem cessar. Eu confesso a vocês que esta semana eu tenho pensado algumas vezes sobre o que Paulo fala a respeito de orarmos sem cessar. Quando Paulo fala sobre orarmos sem cessar, ele não está falando apenas de orarmos com os joelhos dobrados, não, porque quem é que vai conseguir ficar 24 horas orando? O que Paulo está dizendo é que a oração poderosa é aquela quando a nossa vida se torna a própria oração. Paulo então, ele trata sobre isso, falando sobre a necessidade de orarmos sem cessar. Paulo também, no último capítulo desta carta, ele fala sobre a importância da profecia no culto. Paulo também fala e nos alerta a respeito do perigo de extinguirmos o Espírito Santo. E agora, Paulo está encerrando esta carta, Paulo está selando esta carta, e ao fazer isso, Paulo ele quer coroar esta carta. É claro que ele faz isso inspirado pelo Espírito
Mas o que me chama a atenção é que Paulo, ele já tinha falado sobre isso, mas ele escolhe, por ação e direção do Espírito Santo, encerrar esta carta tratando a respeito da santificação. Só quem pode e só quem quer, diga bem forte, por favor, para uma vez só, diga assim: santificação. Santificação. Paulo então, ele sela esta carta tratando a respeito da santificação. E o que me chama a atenção e me faz admirar ainda mais Paulo como escritor é que Paulo, diferente de algumas outras pessoas, Paulo, ele diz muita coisa falando pouco, porque existem pessoas que falam muito e não dizem nada, outros falam pouco e dizem muito. É o caso de Paulo. Paulo, em pouquíssimas palavras, ele define absolutamente toda a doutrina da santificação. Eu repito isso aqui, só no verso 23, só no verso 23, jovens, Paulo, ele trata do início até o fim da obra da santificação. Por exemplo, Paulo, só no verso 23, ele fala, primeiro, da natureza da santificação, segundo, da abrangência da santificação, e em terceiro lugar, da dinâmica da santificação. Deixa eu tentar lhes mostrar o que Paulo está fazendo aqui. Primeiro, Paulo está mostrando de onde procede, de onde vem, qual é a fonte da santificação. Em seguida, Paulo mostra até onde a obra da santificação é operada em nós. E em terceiro lugar, Paulo nos mostra como a santificação é operada em nós. Então, primeiro, Paulo fala quem opera. Segundo, até onde opera. E terceiro, de que forma isto é operada em nós. Então observe, ao falar sobre a natureza, olha como Paulo começa o verso 23. Ele diz: o mesmo Deus da paz vos santifique. Olha o que Paulo está deixando claro. Ele está demonstrando que a santificação, ela tem em Deus a sua natureza. Isto é, para Paulo, e inspirado pelo Espírito Santo, é claro, a santificação, ela não é uma ideia de homem, não, ela não é um projeto humano, não. Paulo é claro em afirmar que a santificação é uma ideia de Deus, é um projeto divino, é Deus quem idealizou a santificação como padrão de vida para o seu povo na terra. O próprio Paulo, por exemplo, nesta mesma carta, no capítulo 4 e verso 8, falando sobre santificação, ele diz assim: quem rejeita estas coisas, que coisas das quais ele está falando? O que? Santificação. Ele diz: quem rejeita a santificação, ele continua, não rejeita ao homem. O que ele tem em mente? Que homem que prega, que ensina sobre a santificação. E ele diz: quem rejeita estas coisas, não rejeita quem ensina e quem prega. E ele diz: mas rejeita ao próprio Deus. Por quê? Porque Paulo é claro em dizer que a santificação é um projeto de Deus para nós, é uma ideia de Deus para nós, é Deus quem idealizou. Mas não
continua atento, não se preocupe que nós vamos chegar lá. Paulo não diz apenas que é Deus quem idealiza, mas Paulo, ele diz que é Deus quem nos santifica. Olha o que ele diz: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. Se eu fosse você, eu dobraria a atenção para você não me interpretar mal. Paulo, ele aqui é enfático em dizer que quem santifica o homem é Deus. Deixa eu lhe dizer, eu sei que existem o que é chamado de força de expressão. Eu sei, mas força de expressão, nós temos que ter cuidado para não ferirmos doutrinas bíblicas. E eu estou me referindo, por exemplo, a expressões como esta: eu vou me santificar, ou eu estou me santificando. Deixa eu lhe dizer, eu não tenho condições de me auto-santificar. Eu não, até porque eu gero segundo a minha própria espécie. E por mais crente que eu seja, por mais santo que eu possa estar, sempre haverá em mim alguma área que precisa ser purificada, que precisa ser santificada. Alguém pode estar dizendo: não, mas não é bem assim, eu até sou falho, mas a área para ser purificada. Então a Bíblia está enganada, porque o próprio Deus diz, por exemplo, na boca do profeta Isaías, lá no Antigo Testamento, dizendo para Israel: o seu melhor ato de justiça diante de mim é como trapo de imundícia. Olha o que Deus está dizendo: o que você tem de melhor perto de mim é como trapo de imundícia. As irmãs e as jovens, me perdoem, me dê licença, mas eu preciso explicar isso. Quando a Bíblia ali usa a expressão trapo de imundícia ali é o que hoje é o absorvente para as mulheres no período da sua regra menstrual. Olha o que Deus está dizendo: pegue aquilo que você tem de melhor. Pegou? Pensou? Então, perto de mim é como absorvente no período da regra menstrual de uma mulher. O que Deus está dizendo é: o que você tem de melhor perto da minha santidade é o pior. Então como é que eu tenho condições de me auto-santificar? Eu não tenho. Pastor, então o que eu posso fazer? A única coisa que podemos fazer é nos aproximarmos da fonte santificadora, orando, lendo a Bíblia, jejuando, consagrando, indo ao culto de ensino. E quanto mais perto da fonte santificadora, mais essa fonte nos santifica. Quem deseja estar mais perto ainda desta fonte, levante a sua mão e dê o melhor glória a Deus que você pode. Paulo está dizendo: é Deus quem idealiza, e é Deus quem executa a obra da santificação. Mas Paulo não diz só isso. Ele diz primeiro de onde procede, de Deus. Segundo, até onde a santificação ela é operada em nós. Aí ele diz, por algumas vezes, para ser exato, 3 vezes, ele diz em tudo. Se você pode, diga bem forte: em tudo. Em tudo. Depois ele diz íntegros, diga íntegros. E depois ele diz irrepreensíveis, diga irrepreensíveis. Olha só, em tudo, íntegros e irrepreensíveis. O que Paulo está dizendo é que a verdadeira santificação, quando operada na vida de um crente, verdadeiramente, obrigado,
quando operada verdadeiramente na vida de um crente, ela não é uma obra parcial, ela não é uma obra operada apenas em uma área, não, ela é operada em todas as áreas. É verdade, preste atenção, senão você não me entende. Na verdade, o que Paulo tem em mente não é que quando a santificação é operada, eu me torno perfeito em todas as áreas. Não. O que Paulo tem em mente é que quando a santificação é operada, todas as áreas da minha vida começam a ser tocadas por Deus. Não tem uma área que Deus não toque, que Deus não tenha acesso. E aí Paulo, ele encerra o verso 23, mostrando a dinâmica, isto é, primeiro a fonte, Deus, depois a abrangência, tudo, e finalmente a dinâmica, como. E aí ele diz: espírito, alma e corpo. Só quem pode, diga por favor, espírito. Não, isso aqui não é forte, isso é mais ou menos. Vai lá, diga espírito, alma e corpo. Olha a sequência. Paulo, ele diz que a santificação é, primeiro, no espírito, segundo, na alma e terceiro, no corpo. Esta ordem não está assim acidentalmente, claro que não. Isso aqui não está nesta ordem, espírito, alma e corpo, por casualidade, claro que não. Isso aqui está nesta ordem porque é assim que acontece, é assim que funciona. A santificação começa no espírito, passa pela alma e termina no corpo. Isto é, Paulo está afirmando que a santificação, ela não começa onde o homem tem acesso, não. Ele está dizendo que a santificação começa exatamente onde só Deus chega. Lembra, aleluia, lembra quando Paulo diz: quem é que tem acesso ao espírito do homem, senão o espírito de Deus? Mais uma vez Paulo está dizendo: só existe um ser capaz de nos santificar. Quem é Paulo? É aquele que tem acesso, só ele, ao espírito do homem. É ele quem nos santifica. Quem? Aquele que nós estamos adorando aqui nessa noite, aquele que nós estamos sentindo a sua presença pela exposição da sua palavra. Começa, para adiantarmos aqui, começa no espírito, passa pela alma e termina no corpo. Ainda tem crente que dá glória a Deus com esse tipo de mensagem. Ainda tem crente que se alegra quando se fala de santidade. Eu sei que a santificação, não perca isso aqui não, que a santificação é uma só, claro que sim. Mas Paulo deixa claro que ela é operada em partes. E aí precisamos recapitular. Começa no espírito, passa pela alma e termina no corpo. O que é santificação no espírito? O que é santificação na alma? E o que é santificação no corpo? No espírito, que é onde começa. Lembra quando o próprio Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 2, ele diz que antes de Cristo chegar na nossa vida, nós estávamos mortos.
para você que está atento, é claro. Lembra quando Jesus ele disse: deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Que negócio estranho é este, morto sepultar morto? O que Jesus está dizendo é: deixe que os mortos espirituais sepultem os seus mortos físicos. O que Jesus está dizendo é que o homem sem Deus, ele é morto no espírito. O seu espírito está morto, porque ele está separado de Deus. E aí lembra quando Paulo diz que o primeiro Adão, quem é o primeiro Adão? O marido da Eva, aquele lá do jardim do Éden. O primeiro Adão foi feito alma vivente, enquanto que o segundo Adão, que é Cristo, ele é, olha só, o primeiro foi feito, o segundo é para gravar, não é? Reagir você reage se quiser, isso é uma questão pessoal, é para gravar. O primeiro foi feito, o segundo é. O primeiro passou a existir, o segundo sempre existiu. Oh, glória a Deus. O primeiro foi feito alma vivente, enquanto que o segundo é espírito vivificante. O primeiro recebe vida, enquanto que o segundo gera, dá, injeta a vida. E aí que Paulo diz: antes de Cristo chegar na nossa vida, nós estávamos mortos no espírito, mas quando ele chegou, ele nos vivificou. Oh glória! Quem já recebeu esta vida, levante a sua mão e dê o melhor, glória a Deus, que você pode nessa noite. Oh glória! Oh glória! Oh glória! Oh glória! A santificação começa onde nós não vemos. Deixa eu lhe dizer aqui. Por isso, nunca subestime alguém. Nunca despreze alguém pelo que você está vendo. Você não sabe o que Deus está fazendo numa área que nem a própria pessoa sabe. Porque tem coisa que Deus está fazendo em você que nem você sabe. Oh, glória a Deus. Oh, no espírito. E aí é que eu acho ainda mais lindo, porque Paulo, depois que ele diz que começa no espírito, ele diz que a santificação passa pela alma. O que é santificação na alma? Bom, para nós tentarmos responder isso aqui, porque Paulo é complexo. Já dizia Pedro que Paulo escreve umas coisas que é de difícil compreensão. Mas para tentarmos entender o que Paulo quer dizer com santificação na alma, nós temos que tentar entender o que Paulo pensa sobre alma. O que é alma para Paulo aqui? Alma para Paulo aqui é a sede dos desejos. Não olhe para o lado agora, porque nessas horas tem gente que disfarça, e ainda disfarça de forma espiritual. Ele olha para o lado e diz: que coisa gloriosa, né, meu irmão? Não tem nada de glorioso, olha para cá, né? Olha que for para olhar, você olha. Para Paulo, a alma é a sede dos desejos, é a central das vontades.
santificação não é você deixar de pecar apenas. Porque tem gente que chega e diz: ser santo é não fazer isso, é não fazer aquilo. Não, é também. Mas ser santo, antes de não fazer, é não querer. Porque tem gente que não faz, mas quer. Tem gente que não vai, mas queria muito ir. Tem gente que não olha, mas está louco para olhar. Não, santificação, antes de mudar o que eu faço, muda o que eu desejo. Oh, glória a Deus. Bom, se eu agora há pouco pedir para você dobrar a atenção, aqui eu preciso que você triplique. Porque aquele texto de Paulo: miserável homem que sou. Olha o que ele fala: o bem que eu quero não faço, e o mal que eu não quero está diante de mim todo dia. Geralmente nós pegamos esse texto de forma negativa, mas ele não é negativo. Se eu fosse você, eu atentaria para isso. Ele é positivo. E eu vou te dar um exemplo prático para tentarmos entender isso aqui. Hipoteticamente, hoje é sábado. Imagina alguém, não vou dizer você, alguém, 2 horas da manhã, de hoje para amanhã, vai num desses lugares que chamam de balada, chega no meio de um grupo de 20 jovens, presta atenção nisso aqui, 20 jovens, e alguém chega ali e diz assim: ó, o que vocês estão fazendo aqui é pecado. De duas uma: ou vão rir dessa pessoa, ou vão bater nela. Porque o argumento seria esse aqui: você está dizendo que o que eu estou fazendo aqui é pecado? Sim. Eles diriam assim: não, isso aqui não é pecado, isso aqui é meu direito. Porque eu estudei a semana toda e trabalhei a semana toda, e agora eu estou no meu momento de lazer. Porque o que a Bíblia chama de pecado, o pecador chama de direito e lazer. E se você disser para um pecador que o que ele está fazendo é errado, ele diz que não, que aquilo ali é direito dele. Então a pessoa peca querendo e gostando de pecar. Agora pega o jovem da igreja, o mais fraco, que você diz, o mais fraquinho, que você taxa ele assim. Ele dá um tropeço na fé, uma coisa às vezes pequena. Ele diz: eu não deveria ter feito isso, não era para eu ter feito, eu não queria ter feito, quando eu vi eu já fiz, porque ele já melhorou. É o que Paulo está dizendo. Porque antes de Cristo entrar na vida dele, ele fazia o mal querendo e desejando, e ele não fazia o bem não querendo fazer. Mas agora ele diz o que? O bem que eu quero. Ou seja, a coisa já mudou. Antes eu nem desejava, agora eu já desejo. Isso é sinal de que as coisas melhoraram. Lembra que aquilo que você praticava para você era normal, agora não é mais. É sinal de que alguma coisa já mudou em você. Quem reconhece essa verdade espiritual, levante a sua mão mais alto que você pode. Eu sei quando eu estou pregando, eu sei quando eu estou ensinando, mas eu sei quando eu estou profetizando. E aqui eu vou profetizar a palavra